que agora abre espaço para o novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Putini Mendes. Depois do IBAMA notificar quase 2.000 proprietários rurais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a adotarem medidas de prevenção contra incêndios no Pantanal, olha só, pessoal, agora o Supremo Tribunal Federal avança num nível de exigência gigante. Diz que a União pode até desapropriar a sua fazenda degradada ou por desmatamento ou por algum incêndio criminoso. Vamos conferir o comentário do especialista? Aqui na tela. Saudações, direito agrário novamente. Se até agora há pouco a prevenção de incêndios florestais era vista apenas como uma recomendação técnica, uma exigência ambiental pontual, até mesmo as notificações do IBAMA por edital que nós comentamos, o cenário já demonstrou que essa percepção mudou radicalmente. Então, demonstramos ali que a sanção, a assinatura da Lei da Política Nacional do Manejo de Fogo, a publicação da medida provisória 1276 e os efeitos da legislação estadual passaram a exigir ações concretas, planejadas e documentadas dos produtores rurais, né? Essas normas, elas consolidam um novo entendimento de que prevenir é uma obrigação legal, não é mais uma escolha administrativa do produtor rural, e a atuação dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, que já iniciou essas notificações formais a vários produtores rurais pantaneiros, reforça que a inércia, ou seja, ficar parado nessa concepção do passado sobre o planejamento, que não precisava mais, já não tem mais espaço, né? Então, essa transformação ela não se limita às políticas que estão sendo publicadas pelo Poder Executivo e Legislativo. Agora também o Judiciário avança de maneira bastante contundente, como demonstra uma recente decisão inédita do Supremo Tribunal Federal publicada por esses dias. Essa decisão eleva ainda mais o nível de exigência. O STF ele determinou que a União deve desapropriar imóveis rurais que tenham sido degradados por desmatamento ilegal ou por incêndios criminosos, retirando a posse de quem descumpriu a função social da terra, uma decisão absolutamente questionável. Isso não significa que se trata de multas, embargos ou ações civis públicas. Não, agora a penalidade máxima, né, que é a perda da terra, já está sendo validada aí pela mais alta corte do nosso judiciário como uma medida legítima para assegurar a proteção ambiental. Segundo essa decisão, não se admite que propriedades rurais degradadas ilicitamente permaneçam na posse de quem descumpriu a função social da terra, e a área desapropriada deve ser destinada à reforma agrária ou projetos de recuperação ambiental. Apesar do impacto simbólico dessa decisão do STF, ao determinar que a desapropriação dos imóveis rurais em caso de incêndio pode acontecer, né, é preciso fazer uma crítica bastante direta e responsável ao caráter temerário e pouco fundamentado dessa decisão, porque não tem hoje no ordenamento jurídico qualquer regulamentação específica que permite aplicar esse tipo de desapropriação de forma clara, objetiva e segura. Essa decisão, relatada pelo ministro Flávio Dino, ela avança para além dos limites do texto constitucional ao sugerir uma modalidade de desapropriação punitiva sem que exista lei que discipline, que trate dos critérios, procedimentos, garantias. Então, ao adotar esse entendimento, o STF transfere para o Poder Executivo, já sobrecarregado, a responsabilidade de interpretar uma decisão sem base normativa clara, abrindo margem para arbitrariedades, insegurança jurídica e conflitos fundiários ainda mais graves, né? Bom, além disso, ao presumir o descumprimento da função social da terra com base apenas na existência de um dano ambiental, essa decisão ela ignora contextos relevantes como ocupações de má-fé por terceiros, falha do Estado na fiscalização, ausência de perícia técnica conclusiva, até mesmo a possibilidade de regeneração ambiental dessa área afetada. Enfim, sem uma regulamentação específica, essa medida tem alto risco de ser aplicada de forma desigual, politizada, instrumentalizada, atingindo pequenos produtores, comunidades tradicionais, ocupantes legítimos de
de áreas que muitas vezes foram vítimas e não causadores do dano. Então, uma solução judicial com aparente rigor, mas uma eficácia limitada, né? E consequências imprevisíveis também. Bom, então essa desapropriação, como sanção extrema, ela exige uma base legal, exige o devido processo legal, o direito à defesa, avaliação justa na hora de desapropriar. Então, avançar sobre a posse sem essas garantias não representa uma justiça ambiental, representa o enfraquecimento do Estado de Direito no campo. Porém, novamente, isso reforça a importância de que os produtores rurais adotem as práticas robustas de prevenção e manejo ambiental responsável, principalmente com relação à prevenção de incêndios, né? E é justamente nesse contexto que nós lembramos daquilo que já foi comentado sobre recomendações práticas para orientar os produtores sobre como proteger os seus imóveis e reduzir os riscos jurídicos, ambientais e econômicos através das medidas de prevenção. Disponibilizamos uma cartilha, já tem várias edições do Direito Agrário que a gente vem comentando esse assunto. Então, agora, essa nova realidade, então, ela exige uma gestão rural muito mais cuidadosa, responsável e documentada. Então, proteger a sua propriedade hoje contra incêndios não é apenas preservar o meio ambiente, é garantir a continuidade do seu patrimônio e da sua produção. Saudações e até a próxima!